Meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Como vocês estão? Eu espero que você esteja bem, sua família, seu lar. Eu passo aqui nesse momento para compartilhar com você uma palavra que é muito importante para a nossa vida, de um modo geral, e para a vida do cristão, especialmente para aquele cristão que, ao longo da sua caminhada cristã, cometeu algum deslize, alguma queda, e que quer se levantar, que quer recomeçar. Talvez você que se afastou do Evangelho, talvez você que não se afastou, mas depois que houve na sua vida uma queda, um erro, uma decisão errada, impensada, enfim, você desistiu do ministério, você desistiu de liderar um grupo, você desistiu de receber e aceitar oportunidades para dar uma palavra, para cantar. Você se sente diminuído, você se sente inferior, você se sente pior do que todo mundo, você enxerga todo mundo melhor do que você. E isso não é verdade, né? Satanás está por trás desses pensamentos e ele usa os seus instrumentos que muitas vezes estão inseridos até mesmo dentro da igreja, infelizmente. E Jesus ele disse que no meio do seu povo, no meio da igreja, haveria o joio, e que o joio ficaria ali até o retorno dele. E é para você que eu quero pregar, que eu quero falar com você, que eu quero falar nessa oportunidade. E eu já peço que você curta esse vídeo, comente nesse vídeo, que seja comentários respeitosos caso você não concorde, não aceite, enfim. Mas que você comente, que você curta, que você compartilhe com alguém que esteja precisando de ouvir essa palavra. Porque o Senhor quer levantar você. E o Senhor quer levantar aqueles que caíram. Em toda a Bíblia, nós vemos o Senhor, nós vemos duas coisas. Primeiro, pessoas aparentemente fortes, e eu estou falando de servos de Deus, de homens e mulheres de Deus, aparentemente fortes, falhando, errando, tomando decisões erradas, desde Abraão, Davi, Sansão, o apóstolo Pedro e inúmeras pessoas. E nós vemos também o Senhor fazendo de tudo para levantar essas pessoas que caíram. Agora, depende de como você vai responder à palavra de Deus e à graça de Deus disponibilizada a você. Duas vozes ecoarão nos seus ouvidos. Uma é do diabo, através da queda, através das acusações, através dos julgamentos, através das palavras negativas, e outra é a voz de Deus, através da sua palavra e do seu espírito. Então você vai ter uma escolha, né? Você tem uma escolha nesse momento, que é a quem você vai ouvir. Então, muito bem, dito isto, nós vamos falar sobre o cristão que caiu. Ele pode encontrar perdão em Cristo. Esse é o tema dessa palavra nesse momento. Mais uma vez, seja um evangelista, compartilhe essa mensagem com alguém, seja canal de bênção na vida de alguém. Nós vamos tomar como base um texto muito conhecido sobre esse assunto, que é a primeira epístola de João. Eu convido você a ter a sua Bíblia em mãos, e se isso não for possível, que você ouça com atenção essa leitura, essa referência bíblica, porque a nossa mensagem, como não pode ser diferente, parte
das Escrituras Sagradas. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Glórias a Deus por isso. Vamos orar? Querido Deus, te louvamos, te glorificamos pela sua palavra e pela vida dessas pessoas que estão assistindo agora essa aula, e pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra, dessa mensagem. Essas pessoas que estão assistindo essa mensagem possam ser edificadas, possam ser fortalecidas e abençoadas em canal de bênçãos, e que o Senhor possa levantar, meu Pai, pessoas que caíram, pessoas que falharam, pessoas que pecaram, porque o Senhor é aquele que levanta, que fortalece, e é aquele que quer levantar aqueles que caíram. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. Nós vemos aqui, já no primeiro versículo, que João, quando escreveu essa epístola, ele escreveu para que os crentes não pequem. Então, o motivo da escrita dessa carta, né, o motivo de João ter escrevido essa carta e o Espírito Santo ter movido João a isto, foi para que nós, os cristãos, não pecássemos, para que nós não vivamos numa vida de pecado. O Senhor, ele não quer que nós vivamos na prática do pecado. Mas a nossa vida, ela nos leva muitas vezes a caminhos onde tomamos decisões erradas, onde fazemos escolhas erradas, escolhas equivocadas, decisões precipitadas. E nós precisamos ter em mente que temos uma natureza caída, uma natureza humana. Somos vulneráveis ao pecado. E quando o pecado acontece, quando a tragédia do pecado acontece, para este momento, João diz também: mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, não é para você desistir da sua vida com Deus se você pecou. Não é para você abandonar o Evangelho. Não é para você abandonar a fé. Não é para você desistir de ser um cristão. Não é para você se achar pior do que todo mundo, inferior e que não tem mais jeito para você. É para você ficar firme com o Senhor Jesus. É para você se levantar da queda. É para você dar a volta por cima. E é por isso que o Espírito Santo, ele me move nesse momento, ilumina a minha mente nesse momento para dizer isso a você, para gravar essa mensagem. E talvez, ou talvez não, mas uma certeza, com certeza, é por isso que esse vídeo chegou até você. Você parou nesse vídeo. Para que você não desista da sua caminhada por causa de uma queda, de um erro e dessa fatalidade. Então, vamos entender algumas coisas aqui nesse sermão sobre que tem por tema: o cristão que caiu pode encontrar perdão em Cristo. Então, a primeira carta de João, ela foi escrita para fortalecer a segurança da salvação dos crentes e conduzi-los a uma vida de santidade. Esse foi o propósito de João. João não incentiva o pecado, né? Mas ele reconhece uma realidade. Até os verdadeiros cristãos ainda lutam contra a carne. E o apóstolo Paulo também fala isso em Romanos 7, do 18 ao 25. Você lê com calma na sua casa. Mas uma das coisas que Paulo fala nesse capítulo 7 é: o bem que eu quero fazer,
eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. E ele prossegue, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo da condenação? Então, assim, o apóstolo Paulo e o apóstolo João, eles mostram essa realidade. Na realidade, o Espírito Santo mostra essa realidade, essa possibilidade, que é do cristão verdadeiro, cristão genuíno, pecar. E há uma grande diferença entre viver, é importante que nós entendamos isso. Há uma grande diferença entre viver na prática deliberada do pecado e cair em pecado por fraqueza. E aí o verdadeiro cristão, o verdadeiro convertido, ele sente tristeza quando isso acontece, ele se arrepende e ele corre para Cristo. Ele corre para Cristo, não de Cristo, né? E João apresenta uma das maiores consolações das Escrituras. O crente arrependido possui um advogado perfeito diante de Deus Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Então você que caiu, meu querido, minha querida, levante a cabeça, sacuda a poeira, né? Dê uma ajeitada aí na manga da camisa, tira o pó da roupa, se levante da queda. Você tem um advogado. Você tem alguém por você. E você tem alguém que nunca perdeu uma causa, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário para apagar a sua dívida pelo pecado. Então, em primeiro lugar, Deus ele chama o cristão a uma vida de santidade. É para isso que Deus nos chama, para que tenhamos uma vida de santidade. E é por isso que João diz o seguinte, assim que ele começa a escrever a sua carta, no capítulo 2, ele diz assim, olha, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Né? O objetivo do evangelho nunca foi tornar o pecado aceitável. O pecado é uma tragédia. O pecado é uma coisa lastimável. É uma coisa ruim. O pecado é algo corrosivo, é nocivo. É por isso que no Antigo Testamento, uma das figuras do pecado é a lepra. A doença da lepra. Que aos poucos vai destruindo a pessoa. Né? Fazendo com que a pessoa caia literalmente em pedaços. Com que a pessoa se torne fétida, repugnante. E é isso que o pecado faz com o ser humano. Ele destrói o ser humano. Ele joga o ser humano na lona, tira a esperança, tira a alegria, afasta as pessoas e causa a divisão entre o ser humano e Deus, como nos diz Isaías. Então, é muito importante termos isso em mente. E por quê? Porque muitos cristãos que acreditam que agora eu sou crente e agora eu estou salvo, então eu posso pecar à vontade. E na cabeça dessas pessoas, elas pensam que a graça ela é uma licença para pecar à vontade. Não, Jesus morreu na cruz, então pagou minha dívida, então eu tenho liberdade para pecar. E eu vou pecar à vontade. Não é isso que o Evangelho ele nos propõe. Né? Vamos ler o que nos diz Romanos, Paulo nos diz em Romanos, no capítulo 2 de Romanos, capítulo 6, versículo 6, da epístola que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Olha que pergunta fantástica, né? Como viveremos no pecado, nós que morremos para ele? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum, Paulo diz isso. Jesus salva para transformar, queridos. É isso que nós precisamos ter em mente. Que a salvação de Cristo ela é para nos transformar. Não é para nos dar licença para que vivamos no pecado. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 10,
o apóstolo Paulo nos diz que nós fomos chamados para viver uma nova vida. Então, é para isso que nós fomos chamados. Foi por isso que você se rendeu a Cristo, né? Foi para isso que você entregou a sua vida a Cristo. Então, para você que vive na prática do pecado de forma deliberada, sentindo prazer nisso, né? Tratando sua vida cristã como se o pecado fosse algo inofensivo, eu te faço uma pergunta. Aquele dia que você lá na igreja, quando o pastor fez o apelo, quem quer se entregar a Jesus? Você levantou a mão, foi lá na frente, chorou, né? Fez uma confissão de fé, muitas igrejas têm isso, né? Depois você foi lá, participou de alguns cultos, até que chegou o dia do batismo, você mergulhou na água, sua família estava lá, gravou videozinho, tirou fotos, fez um álbum de foto bonito, postou nas redes sociais. E aí você passou a participar da Santa Ceia, né, da escola bíblica dominical, cultos de ensinamento e tudo mais. Talvez fiz até um seminário esteja fazendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo isso foi um teatro? Tudo isso foi uma encenação? Tudo isso foi uma novela? Eu acredito que não é essa a sua intenção. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar nesse momento que você tenha em mente, tenha consciência de que Deus chama o cristão para a santidade. E que o pecado que você cometeu, ele foi um acidente. Ele foi uma fatalidade. Não é algo que você deseja carregar na sua vida. Eu quero acreditar dessa forma. Agora, o segundo ponto, e é muito importante esse segundo ponto, assim como o primeiro, porque o primeiro, eu estou dizendo para você que o cristão ele é chamado à santidade. E quando nós dizemos isso, muita gente foca nessa verdade de que o cristão foi chamado à santidade. E aí ela parte, nós temos dois extremos. O primeiro tem pessoas que recebem Cristo como Salvador, leem na Bíblia que seus pecados foram perdoados, que o perdão está disponível e tudo mais, que Deus é amor, que Deus é graça, e ela acredita que ela pode fazer o que quiser da vida dela. Pecar à vontade, viver pecando, tá tudo bem, caiu, recebo perdão, vou lá, peço perdão, choro e tudo mais. E existem outros que esquecem que podem pecar. E elas esquecem que são seres humanos, que somos seres humanos. E que o pecado ele é uma realidade. E quando sabem que alguém pecou, que um cristão pecou, elas descartam essa pessoa e tratam essa pessoa como o pior ser do mundo, esquecendo-se de que, primeiro, aquela pessoa é uma criatura de Deus, é um irmão em Cristo e é um ser humano, de corpo, carne, osso, emoções, se alegra, se entristece, fica feliz, fica triste e pode cair, e pode pecar. E o segundo ponto é exatamente sobre isso que eu quero dizer. Que o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, aquela pessoa envolvida com Cristo, aquela pessoa que recebeu Jesus, aquela pessoa que tem uma vida assim exemplar com Deus, ela pode cair também. É isso que a Bíblia diz. E é isso que a Bíblia nos mostra. Pessoas que tinham uma vida com Deus assim, impecável, caindo, pecando e falhando horrivelmente. E é por isso que o nosso segundo ponto é que o verdadeiro cristão ele pode cair. E aí João diz o seguinte,
se alguém deixar de ser salvo. João não diz isso, né? Se alguém deixar de ser salvo. Ele não disse isso. Ele diz, se alguém pecar. Guarde isso em sua mente. Se alguém pecar. O verbo mostra a possibilidade de pecar. Esse verbo que João ele usa, se alguém pecar, ele mostra que existe essa possibilidade de alguém pecar. E é importante você respeitar isso e respeitar a colocação do verbo, a forma como foi escrita, porque foi esse o meio que o Senhor ele usou e usa para se comunicar conosco na sua revelação especial, que é a sua palavra. Então, fica claro que se alguém pecar, existe a possibilidade de alguém pecar. Não tem jeito. E nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que pecaram, crentes salvos, homens e mulheres de Deus, e que deram a volta por cima. Eles pecaram, eles falharam, mas que se levantaram por meio da graça de Deus, por meio de responder positivamente a essa graça. Pedro, por exemplo. Pedro caiu, negou o Senhor Jesus, vivia tecendo opiniões erradas, sendo chamado por atenção por Jesus, né? Negou Jesus, se escondeu, correu. Davi caiu também, mais de uma vez, mas a sua maior queda, né? A que é mais falada, foi o seu adultério com Betseba e o assassinato de Urias, o marido dela, né? Esse homem de Deus, esse homem cheio do Espírito Santo de Deus, que tantas coisas fez por Israel, por Judá, por meio da unção de Deus, do poder de Deus na vida dele, que escreveu tantos salmos e orações e reflexões profundas, e nós temos seus escritos na Bíblia, caiu, pecou. Noé também pecou. Plantou uma vinha, ficou bêbado, tirou a roupa, ficou nu na frente de seus filhos, depois amaldiçoou seu próprio filho. O Jonas também caiu, o Jonas falhou, o Jonas pecou, né? Tentou se esconder de Deus, tentou passar a perna em Deus, fugir do seu chamado. Nós vemos essas pessoas caindo com tantas outras, né? Posso citar aqui Abraão, que mentia quando estava sob pressão, não é verdade? O próprio rei Ezequias também abrindo as portas ali para Nabucodonosor, se sentindo orgulhoso. O Salomão também, que depois de velho se relaxou. Enfim, inúmeras pessoas que foram grandes nomes, né, da vida de santidade, da vida de obediência, da vida com Deus, e que em algum momento de sua vida falharam, caíram, mas não ficaram caídas. E é aí que está o ponto. Deus restaurou todas essas pessoas. Então, a queda nunca foi, guarde isso, maior do que a graça de Deus. A graça de Deus, ela é maior do que a sua queda. Apegue-se a isso, abrace isso. E quando alguém vier te acusar, te julgar, te condenar, e mentindo disserem que você não tem mais jeito, tenha isso em mente, que a queda nunca foi e nunca será maior do que a graça de Deus. Agora, vamos ter em mente também que o pecado, ele entristece a Deus, né? Terceiro ponto, o pecado entristece a Deus. O pecado produz consequências, essas consequências são dolorosas. Ele entristece o Espírito Santo de Deus, né? Ele quebra aquela comunhão que nós temos com Deus e produz disciplina. O pecado produz disciplina. Mas olha só, ele não anula a obra de Cristo para aqueles que verdadeiramente pertencem ao Senhor. Muito embora o pecado traga consequências, entristeça o Espírito Santo, ele quebra ali a comunhão com Deus, produz a disciplina, ele não anula a obra que o Senhor Jesus ele fez na cruz do Calvário para aqueles que verdadeiramente pertencem ao nosso Deus, né?
aos Hebreus 12:6, nos diz o seguinte: porque o Senhor disciplina quem Ele ama. Então, o Senhor, quando disciplina alguém que pecou, um cristão que pecou, por mais dura que seja aquela disciplina, é importante ter em mente que o Senhor, ele disciplina porque Ele te ama. Talvez você esteja nesse estágio da sua vida cristã, pós-queda. Você esteja agora sendo disciplinado por Deus, disciplinada por Deus. Turbilhão de coisas acontecendo, uma enfermidade, desemprego, alguém que abandonou, um divórcio e relacionamento com os filhos trincados e um monte de coisa acontecendo. Pode ser que o Senhor esteja disciplinando você por isso, te corrigindo, aparando as arestas, sabe? Cortando a ponta das asas para que você não voe, não pule ali dos muros do Senhor, onde você é protegido, protegida. Talvez o Senhor esteja disciplinando você. Abrace essa disciplina, viva cada momento, curta cada momento. Se humilhe diante do Senhor, peça perdão, chore, ore. Diga para o Senhor que você o ama, que você não vai mais fazer isso, que você vai se levantar e que você vai, depois de tudo isso, você vai não compensar, né? Mas que você vai fazer de tudo para ser um cristão melhor, orar mais, jejuar mais, fugir mais do pecado, né? Estar mais atento e honrar mais o Senhor. O pecado, ele produz tudo isso. Ele entristece ao Senhor, mas ele não é maior do que a graça de Deus e não anula a obra de Cristo na cruz por você. Tenha isso em mente, Hebreus 12:6, que Deus disciplina quem Ele ama. Quarto lugar, nós temos um advogado junto do nosso Deus Pai. E a palavra, para advogado, ela significa paráclitos, né? Ou melhor, a palavra grega para advogado, ela é paráclitos, que significa alguém que defende nossa causa. Olha que coisa fantástica, que coisa fenomenal. Você saber que você tem um advogado, um paráclito, alguém que defende a tua causa. Jesus não precisa convencer o Pai a nos amar. Foi o próprio Pai quem enviou o seu Filho. Foi o próprio Deus Pai que enviou o seu Filho Jesus Cristo. E Cristo apresenta diante do Pai a obra consumada na cruz. Quando você peca, quando você falha, quando você erra, a defesa de Cristo por você é a cruz. É isso que ele apresenta para o Pai, né? Cristo apresenta diante de Deus Pai a sua obra que foi consumada na cruz, a sua dívida que foi paga, o pecado, teu pecado, o meu pecado que ele carregou na cruz. A nossa defesa não é baseada em nossas obras. Esqueça isso. Tire isso da sua cabeça, de que a sua defesa diante de Deus ela é baseada nas tuas obras. Então eu vou jejuar 30 dias para poder pagar meus pecados. Vou subir a escadaria da igreja da Penha, mais de 300 degraus de joelho para poder pagar pelos meus pecados. Seu pecado é impagável por esses meios. Somente o que Cristo fez na cruz do Calvário, o sangue de Cristo pode pagar por essa dívida. E é por isso que nós lemos lá no início, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, que nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o único justo, é o único que pode pagar pelos nossos pecados. A nossa defesa ela é baseada no sangue do Cordeiro. E foi Deus quem preparou isso, né? Esse escape para você e para mim. Jesus é o justo. Quinto lugar, Jesus é o justo. João faz questão de lembrar isso. Jesus Cristo, o justo, ele pôde morrer pelos justos, pelos injustos, porque nunca pecou. O único que nunca pecou foi o Senhor Jesus. Eu citei para vocês aí atrás alguns nomes, como Pedro, como Jonas, como Davi,
que pecaram contra o Senhor, falharam contra o Senhor. Abraão, erraram contra o Senhor. Por mais que fossem homens de Deus, por mais que tivessem uma vida de comunhão com o Senhor, eram pecadores, como você e como eu. Somente Jesus Cristo é o justo. Por isso que João disse, Jesus Cristo, o justo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, o Senhor Jesus Cristo é aquele que Deus é em quem Deus colocou os nossos pecados. O único justo que existiu foi o Senhor Jesus, aquele que não conheceu o pecado. Jesus nunca pecou. O próprio Jesus disse para os fariseus e para os judeus: quem de vocês pode me convencer do pecado? Ou seja, quem de vocês pode me dizer que eu sou um pecador, que eu pequei? Não havia pecado no Senhor Jesus. No entanto, no mesmo capítulo 5, versículo 21 de 2 Coríntios, Paulo diz: Deus o fez pecado por nós, no seu lugar. Somente um Salvador perfeito poderia salvar pecadores imperfeitos. Glórias a Deus por isso. Seu advogado é justo, que é o Senhor Jesus. Em sexto lugar, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação significa que Cristo satisfez completamente a justiça divina. Então a ira de Deus, a ira santa de Deus contra o pecado foi derramada sobre Cristo. Naquela cruz, naquela sexta-feira, pregado naquele madeiro, Deus colocou sobre o Senhor Jesus a ira que deveria ser colocada sobre você e sobre mim. E Cristo levou os nossos pecados no madeiro, nossa dívida com Deus foi paga. A ira santa de Deus contra o pecado, ela foi derramada sobre Cristo. E na cruz, a justiça e a misericórdia se encontram. Então nós vemos na cruz essa dupla, justiça e misericórdia. Então, nosso pecado foi castigado no Senhor Jesus e ali nós encontramos a misericórdia de Deus sobre nós. Por isso que Charles Spurgeon disse que a cruz é o último grito de Deus, dizendo: eu amo você. O perdão não ignora a justiça. É importante nós entendermos isso. O perdão foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Então, o seu perdão, o meu perdão, ele não foi dado de graça. Cristo pagou para que nós fôssemos perdoados. Em sétimo lugar, o verdadeiro arrependimento conduz de volta à cruz de Cristo. Você se arrependeu? Você sente tristeza, uma profunda tristeza pelo pecado que você cometeu, pela queda que você cometeu? Então esse arrependimento vai te conduzir de volta à cruz de Cristo. Ele vai te levar a Cristo novamente. Então, quando Davi pecou, ele não fugiu de Deus. Ele correu para Deus. Salmo 51 é o testemunho de um homem quebrantado. Ele diz, você pode ler o Salmo 51 e você vai ver Davi falando: não tira de mim o teu espírito, contra o Senhor eu pequei. Então assim, volte-se para Deus. Se você se arrependeu de seus pecados, volte-se para Deus. Volte-se para Cristo. Não fuja do Senhor Jesus. Corra para Ele, corra para os braços dele. Ele te espera de volta. Pedro chorou amargamente quando pecou. Ele chorou amargamente. E quando ele estava na praia, e o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, estava na praia e chamou eles, gritou por eles e disse para eles lançarem a rede lado direito, Jesus ele reconstruindo o cenário do dia que Pedro o conheceu. Pedro pulou na água e correu para Jesus nadando. E teve ali um momento de uma conversa de restauração diante da fogueira. Então ele chora amargamente depois que ele peca e ele volta-se para Cristo. O filho pródigo também voltou para a casa do pai. O publicano clamou por misericórdia. Todos encontraram perdão. Todas essas pessoas. O publicano, que quando estava orando, em contraste com o fariseu, que dizia:
eu jejuo 2 vezes na semana, entrego o dízimo de tudo, não sou como esse publicano pecador. O publicano dizia: Pai, tem misericórdia de mim, pecador. Ele nem queria olhar para o céu. E Jesus disse que o publicano desceu justificado, saiu dali justificado. O filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, imediatamente o pai correu, quebrando o protocolo, né? A cultura de que uma pessoa de idade não podia correr, porque isso demonstrava falta de sabedoria, e, enfim, ele corre para o encontro do filho. E Pedro, quando chora amargamente, e ele se volta para Cristo, Cristo o recebe de volta e ainda entrega uma igreja, né, nas suas mãos, podemos dizer assim. Não que ele tenha sido papa, ele não foi o papa, mas nós percebemos que logo nos primeiros dias ali, no primeiro momento da igreja, ele é a principal voz, ele é a liderança, né? Um homem que Deus derramou tanta unção sobre ele, e o Senhor derramou tanta unção, que onde ele passava havia milagres. E as pessoas jogavam enfermos no chão para que a sombra desse homem passasse e as pessoas fossem curadas, obviamente, pelo poder de Deus que estava sobre ele. Então, assim, querido, nenhuma culpa, ou melhor, o verdadeiro arrependimento, ele nos conduz não para longe de Deus, mas para mais perto de Deus, para a cruz de Cristo. Não fuja do Senhor, fuja para o Senhor, volte-se para o Senhor. Em 8º lugar, nenhuma culpa é maior do que a graça de Cristo. Romanos 5,20 nos diz assim: onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. Isso não significa viver pecando. A gente precisa ter isso em mente. Como nós já dizemos aqui, falamos anteriormente. Significa que nenhum arrependimento será rejeitado. Jesus continua recebendo os pecadores. Ele está de braços abertos, pronto para receber você. É por isso que essa mensagem está sendo aqui agora ministrada a você. Não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem, né? O Senhor Jesus, ele continua recebendo pecadores e ele está pronto para receber você de volta, você que pecou, né? Uma reflexão importante do grande pregador, príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele escreveu o seguinte: não olhe para a profundidade do seu pecado. É o que muitas pessoas fazem. Olhe para a suficiência do sangue de Cristo. O sangue de Jesus nunca perdeu seu poder para purificar o pecador arrependido. Já tomou a decisão agora? Enquanto você ouve, escuta essa mensagem, você tomou essa decisão de olhar para Cristo, para a suficiência do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, e para você aceitar, absolver essa palavra que você está ouvindo aqui agora? Tomou a decisão de permitir que essa palavra tome lugar no seu cérebro, na sua mente, no seu ser? O mesmo Spurgeon disse: o arrependimento verdadeiro sempre corre para Cristo, nunca para longe dele, né? Essas palavras refletem a verdade de 1 João 1,9 e 2,1 e 2. A esperança do cristão, ela não está em sua perfeição, mas na perfeição do Senhor. Olhe para Cristo nesse momento. Aonde você estiver, no leito de hospital, atrás das grades, no carro dirigindo, em outro país, viajando, em casa, lavando louça, lavando roupa, não sei onde você está agora. Eu não sei qual o estágio da sua vida com Deus, eu não sei o tamanho da sua queda, eu não sei. Você sabe. O que eu sei é que o Senhor está disposto a te perdoar, se você se arrepender e se voltar para Ele. Algumas aplicações para a nossa vida prática não brinque com o pecado. Não é algo que se brinque, o pecado não é algo que se brinque, né? Aqueles vídeos que você assiste, aquelas conversas que você dá gargalhada, mas que são imorais, que são erradas. Não brinque com o pecado. Se caiu, não permaneça caído. Levanta, cara. Dá a volta por cima, erga a cabeça. O Senhor, ele está aí disposto a te perdoar. Desculpa o cara, mas é no nosso carioquês aqui.
confesse imediatamente o seu pecado. Fale do seu pecado, confesse para o Senhor, procure seu pastor, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe. Confesse para o Senhor, mas também converse com alguém, peça ajuda. Arrependa-se sinceramente, confie na obra consumada de Cristo, confie nessa obra, acredita na palavra de Deus, caminhe em novidade de vida, sabe? Errou, pecou, tome a decisão, olha, eu nunca mais vou cometer esse erro, eu nunca mais vou cair dessa forma de novo, eu vou dar a volta por cima. Essa era a característica, por exemplo, de Davi. Então, assim, dê a volta por cima, não cometa esse erro de novo, pare de ficar, pare de adulterar, pare de roubar, pare, põe um ponto final, pare de assistir pornografia, tome essa decisão, sabe? Muda de vida, viva uma vida nova. Lembre-se de que Jesus continua intercedendo pelos seus. Não permita que as acusações das pessoas que vivem te apontando falem mais alto na sua mente do que a palavra de Deus, do que a obra de Cristo na cruz. Acredite no que o Senhor Jesus fez na cruz por você e no que a palavra de Deus diz, de que ele intercede por você. Nós lemos isso aqui na primeira epístola de João 2, 1 e 2. Levante-se, dê a volta por cima. Eu também já caí, eu sei como é difícil. E talvez seja por isso que eu estou aqui agora, de pé, pela graça de Deus, e falando com você. Talvez você esteja carregando o peso da culpa. Talvez tenha falhado, pecado ou se afastado do caminho do Senhor. A palavra de Deus não minimiza o nosso pecado, mas também não nega a abundância da graça para aquele que se arrepende. E se o Espírito Santo produziu em seu coração tristeza segundo Deus, não fuja de Cristo, corra para ele. O mesmo Senhor que restaurou Pedro, recebeu o filho pródigo e perdoou Davi, continua sendo o mesmo hoje. Seu perdão não é baseado em seus méritos, não é no que você merece, não é no seu coque, sua saia, seu anel de teologia, seus diplomas na parede, seu histórico familiar cristão, nada disso. É baseado na obra perfeita do Senhor Jesus, que foi feita lá na cruz do Calvário. Então, em último lugar, lembre-se pela graça de Deus, ou levante-se pela graça de Deus. Abandone o pecado, confesse suas faltas e prossiga em santidade. O advogado dos salvos continua diante do Pai, intercedendo por todos os que são seus. Cristo intercede por você junto ao Pai. Levante-se, se arrependa, viva em novidade de vida, olhe para Cristo, tenha em mente que a graça fala mais alto do que o seu pecado. Com certeza, Deus ele tem ainda uma obra com você. É por isso que você parou aqui nesse vídeo, é por isso que você parou aqui nessa mensagem, para ouvir a voz do Espírito Santo falando com você através da palavra. Que Deus nos abençoe a todos. Curta esse vídeo, compartilhe, comente e seja canal de bênção para a vida das pessoas. Que Deus te abençoe. Levanta a cabeça, siga em frente. O Senhor é contigo. Seu destino final é o céu. Foi só uma queda, foi só um tropeção, só um deslize, só uma vírgula. A história continua e o Senhor é contigo. Você tem um advogado intercedendo por você. Deus te abençoe.